aqui para a liturgia do domingo. Agora nós estamos falando do 5º domingo do tempo comum, certo? Dia 9 de fevereiro, agora 25. Vamos focar aqui no tema Avancemos para águas mais profundas. As leituras eu vou colocar aí no vídeo para você, tá bom? Então, o tema principal é o que? É o chamado à vocação. Isso já está presente na primeira leitura, né? Onde o profeta Isaías é chamado e percebe os planos de Deus para ele. Da mesma forma como acontece conosco, que quase sempre tentamos escapar, dizendo que não estamos prontos e tal, não sei o que, aquele negócio todo. Então veja, o profeta Isaías, nesse momento, ele estava no templo em Jerusalém. Esse templo que foi construído por Salomão no século X a.C., certo? Era o lugar onde Deus residia entre o seu povo e onde o seu povo ia adorá-lo. Enquanto Isaías dialogava com Deus, se sentia pequeno, frágil, indigno. E diz o texto que havia serafins, estavam de pé, cada qual com 6 asas. E eles exclamavam entre si: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. E ao clamor dessas vozes, as portas tremiam em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Mas quando Deus perguntou: quem enviarei eu? Quem irá por nós? E aí Isaías apresentou-se já com convicção e respondeu: aqui estou, envia-me. Essa foi a convocação de Isaías. E como se deu a convocação de Pedro? Jesus estava nas margens do lago Genezaré e uma grande multidão o rodeava, né, para ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. Só para você saber, esse lago de Genezaré, ele era também conhecido como o Mar da Galileia e também como o Mar de Tiberíades. E também, provavelmente você não saiba, era conhecido como o Lago Ian Kineret. Ele é um extenso lago de água doce, com cerca de 19 quilômetros de extensão e largura com cerca de 13 quilômetros, né? O seu afluente principal é o Rio Jordão. Afluente por quê? Porque o Jordão jogava a sua água nele, tá? Mas vamos voltar aqui para o Evangelho, tá bom? Jesus, ele viu 2 barcas paradas na margem. Os pescadores haviam desembarcado e estavam assim meio desanimados, né? Cabisbaixos, lavavam suas redes de pesca. Então Jesus subiu na barca de Simão e pediu que ele se afastasse um pouco na margem, né? Esse barco de Simão, Pedro, metaforicamente, significa a comunidade cristã. Todos os que embarcam nesse barco devem orientar-se pelas palavras e pelas indicações de Jesus. Então, o mestre sentou-se e de cima da barca ele ensinava as multidões. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. E Simão disse para ele: mestre, nós já trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Aí ele desceu para lá e lançaram as redes. E diz o texto que eles obedeceram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros que a outra barca, né, os colegas dele, para que viesse ajudá-los. Esses outros colegas vieram e encheram as 2 barcas de peixe. Olha só que interessante, né? Passaram a noite toda sem pegar nada. E de repente encheu, foi 2 barcas. Não era barquinha não, canoazinha não. Encheu tanto que estava quase a ponto de afundar.
E ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus e disse para ele: Senhor, afaste-te de mim, porque sou um pecador. E aí Jesus disse para Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Pescador de homens. Percebamos que até esse episódio Jesus tinha anunciado sozinho o reino de Deus. E a partir daqui, Jesus começou a convocar e a rodear-se de discípulos. Ele não foi o primeiro aí. E você, meu irmão, já ouviu o seu chamado? E tendo ouvido o seu chamado, você disse o quê? Aqui estou, envia-me? Ou disse, ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha lá, é até comovente. De repente, Jesus está apertado por um povo sedento da palavra de Deus. O mestre, nesse momento, estava ali no início, meio do seu primeiro ano de vida pública. Mas a sua fama era grande demais. E o povo pergunta, quem é esse jovem pregador? Porque ele é capaz de reunir em volta de si tanta gente. Coisas que não faziam os sacerdotezinhos. Entenda que Jesus não pregava preceitos morais, né, nem curas, porque isso não seria uma evangelização, mas uma embrumação, tá certo? Vamos falar aqui do chamado de Jesus. Jesus disse a Simão, filho de Jonas, não temas, doravante serás pescador de homens. E Jesus também diz a todos nós, avancem para águas mais profundas. Dá medo, mas é isso. Essa é a missão que o Senhor nos está confiando. Vamos deixar de ficar ali só nos banquinhos da igreja, né? Vamos lá aonde o povo precisa de nós. Sair dessa mesmice, de ficar o dia inteiro dentro de uma igreja, sentado no banco, sem fazer aquilo que Jesus pediu que a gente fizesse. Avancem para águas mais profundas, porque é lá que está o povo de Deus. É nessas águas profundas que eu vou explicar daqui a pouco, que estão ali os acontecimentos que estão atormentando as pessoas, nossos irmãos. Esta é a missão que o Senhor nos está confiando. Nos diversos níveis de ordenação, a missão foi confiada aos papas, aos bispos, aos padres, monges, aos diáconos, aos ministros consagrados, às religiosas das diversas ordens, e a nós leigos. A esse chamado de Jesus, de pouca valia, é a nossa capacidade intelectual. É Jesus que nos capacita. Ele não está chamando nenhum doutor, nenhum mestre da não sei de quê, negativo. Ele simplesmente diz, faze-te ao lado e lança as vossas redes para pescar. Nós não precisamos da nossa inteligência. Jesus é que nos capacita. E a nossa resposta? Muitas vezes, gente, nós chegamos às nossas casas bastante cansados. Noutros momentos estamos com resfriado ou com algum mal-estar. Por vezes nós temos problemas no trabalho, né? Confusão no trabalho, ou problema de relacionamento com os nossos filhos. No entanto, sabemos que temos uma missão que será cansativa, que será difícil por causa das pessoas convidadas. Como resultado, nós verificamos que não conseguimos converter ninguém, ou as pessoas não foram receptivas aos nossos argumentos na pregação. Dá vontade de dar um tempo, né? De descansar um pouco, de parar. Dá vontade de ir lá no grupo só para beber da pregação dos outros. Dá vontade de ser cuidado pelos irmãos. Mas às vezes precisamos, nós mesmos, de ombros amigos. Muitas vezes não temos com quem conversar, desabafar, chorar.
e inocentemente achamos que não sabemos mais pescar. E aí vem Jesus Cristo, que nos diz, avança para águas mais profundas. E nós dizemos, pela tua palavra, Senhor, Pai, eu vou. Talvez Simão, filho de Jonas, tenha tentado falar para Jesus, procura alguém mais preparado, né? Encontre um descendente de Levi, busque um rabino, um mestre da lei, um escriba, procure outro. Né? Pode ser, inclusive, que Pedro e seus companheiros tenham pensado, nós conhecemos esse mar e conhecemos a nossa profissão há muitos anos. Nós temos experiências de dias bons e de dias ruins. Quem é esse, no caso Jesus, né, que vem nos dar esse tipo de ordem? Não ocorre assim conosco também? Às vezes acontece, né? E é isso, irmãos. O que você entende por essa ordem? Avança para águas mais profundas. Para entendermos essa expressão, temos que recordar o que significava o mar no ideário judaico. O mar era o lugar onde os espíritos residiam e onde as forças demoníacas roubavam a vida e a felicidade do homem e da família. Saiba então que ser pescador de homens é continuar a obra libertadora de Jesus, procurando libertar o homem de tudo aquilo que o impede de ter uma vida plena. É isso, é não deixar o homem morrer afogado no mar da opressão, da maldade. É a mesma missão de Jesus, anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor, como está em Lucas 4, 18 a 19. E olha, não esqueçamos que tanto somos pescadores quanto peixes. Sabe? Ora somos pescadores e ora nós somos os peixes. Em algum momento da nossa vida, nós estávamos habitando em águas profundas, cheio de confusão na nossa casa, na nossa vida, nosso emprego, né? Então, eu lhe pergunto, você se lembra do dia em que você foi pescado? E é isso, irmãos. Nós devemos ficar sempre na beira do lago. Muitos dos nossos objetivos de salvação do próximo está em águas profundas. É lá que nós devemos ir buscar o nosso irmão perdido. Tá certo? Para transformar meu coração.